Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Saída. Foi a soberana graça de Deus que nos deu a oportunidade e nós voltamos. Estamos apresentando Fé Perfeita aqui pela sua TV Fé Perfeita, que está 24 horas no ar, levando bênçãos para dentro dos lares. Você está convidado a acessar a nossa página na internet, www.feperfeita.org.br. Você também pode acessar no seu telefone móvel, no seu celular. Você tem a oportunidade de ver esta programação de fé. E aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, através desta emissora amiga que nos abre a porta para que possamos usar esse tempo para falar de coração para coração sobre as grandes realidades da Bíblia Sagrada. Nos nossos últimos programas, nós estamos focalizando o tema: você crê na Bíblia? A Bíblia é sagrada para você? Ou apenas a Bíblia é um livro histórico, como todos os demais livros, um livro poético e um livro que serve para meditações, mas para você ela não é a palavra de Deus. A palavra pura, a palavra na sua essência, a palavra na sua íntegra. A Bíblia, para mim particularmente, ela é sagrada porque ela não contém as palavras de Deus. Ela é a palavra de Deus do primeiro capítulo, do primeiro versículo do livro de Gênesis, ao último capítulo e ao último versículo do livro do Apocalipse. Quando eu perguntei se a Bíblia é sagrada, quem a torna sagrada são aqueles que a respeitam, são aqueles que, de alguma maneira, procuram pautar sua vida pelos seus ensinamentos, estão na obediência completa à palavra de Deus. Porque você sabe que uma pessoa pode assistir um filme ou ler um livro, e quando terminar de ler aquele livro, ou de ver aquele filme, ou uma peça teatral, sair dali procurando imitar os autores daquele livro, ou daquele filme, ou daquela peça de teatro. Quando nós olhamos para a Bíblia, tudo o que nós queremos fazer é ser igual a Cristo. Aqueles que olham para a Bíblia, para buscar na Bíblia um livro para a sua fé, e para ser praticado, então você sabe que a Bíblia se torna uma bússola, um norte, e daí para frente, tudo o que você quer é viver a mesma vida que viveu Jesus Cristo. E isto está nos personagens que fazem parte deste compêndio de livros que nós chamamos de Bíblia Sagrada. O apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, diz que vocês sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele era um imitador de Cristo. Eu me lembro das palavras do profeta William Branham, que diz: quando eu era criança e eu lia as histórias de Tarzan,
Eu queria colocar um pedaço de pano ao meu redor e me pendurar em cipós, em cordas que amarrava nas árvores, e queria ser igual a Tarzan. Ou quando lia Robin Hood ou algum daqueles personagens de histórias de quadrinho, eu queria fazer exatamente o que eles faziam. E quando nós lemos a dedicação, o respeito, o amor, o temor que os santos apóstolos e profetas tiveram de Deus e que deixaram registrados nos anais sagrados das Escrituras seu padrão de vida, nós queremos fazer a mesma coisa. É uma pena que o mundo religioso, que a maioria das pessoas não crê na Bíblia. E por que não crê na Bíblia? Porque quando checamos a veracidade, porque não crê em Deus. O Deus de muitas pessoas que hoje até carregam a Bíblia e leem a Bíblia, mas quando chega na hora de praticar, você vai ver que o Deus da Bíblia não é o Deus delas. Elas tomaram e criaram um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então, nos programas anteriores, eu tive aqui o cuidado de vir passo a passo estudar com as pessoas o que era e quem é o Deus da Bíblia. Porque a mim me parece que o Deus da Bíblia não é o Deus da cristandade de hoje. Não é o Deus das religiões, das igrejas evangélicas ou católicas ou espíritas e assim sucessivamente. O Deus da Bíblia tem um comportamento completamente diferente e um caráter completamente diferente e uma maneira de agir completamente diferente daqueles que hoje estão lendo a Bíblia Sagrada e não colocam nada em prática. Nos meus programas anteriores, eu chamei a atenção dos meus amigos, dos telespectadores, e estou chamando a sua. Vê se você acredita no Deus da Bíblia. No Deus que criou céus e terra pela palavra do seu poder. No Deus que trouxe à existência o homem e queria que ele fosse aqui na terra sua imagem e semelhança, ou seja, ser imagem e semelhança de Deus, meu irmão, meu amigo telespectador, não é ser alto ou baixo, gordo ou magro, forte ou raquítico, branco ou preto, pobre ou rico. Ser imagem e semelhança de Deus é demonstrar através dos seus atos diários, porque Deus não é carne, Deus não é este corpo de carne semelhante ao meu. Eu quero que você note perfeitamente que Deus é espírito. E ser semelhante a Deus, ser a imagem de Deus, já está dizendo, se é um espírito, é invisível. Deus queria que o homem fosse aqui na terra sua imagem, ou seja, a parte visível, que seu caráter, seus atributos, sua personalidade fosse revivida nos atos do homem aqui na terra. Isto é o que você não vê na sociedade. Você não pode pensar em Deus mentindo, em Deus sendo infiel nos seus compromissos, em Deus sendo desonesto. Você não pode pensar num Deus roubando, matando, um Deus que está no mundo das drogas. Você não pode pensar num Deus que excita as pessoas à prostituição, a roupas, a vestes e a atitude sexy e moral. Você não pode pensar que isto é Deus. Deus não está nestas telenovelas, nestes filmes, na vida da maioria da sociedade que você assiste nos telejornais, planejando crimes e roubos, e nem mesmo nas ações políticas que governam e que imperam dentro de uma nação, que é de desrespeito, de detratar, de difamar, sabe, de zombar e de tentar derrubar o outro para ficar no poder e depois ser tão sujo ou mais sujo do que aqueles que estavam lá. Você não pode pensar que Deus está num quadro deste.
Quando a Bíblia fala sobre Deus, ela fala num Deus santo. E Deus queria que o homem aqui na terra fosse assim. Aliás, o próprio Jesus expressa isso no Evangelho de Mateus: sede santos como o vosso Pai que está nos céus é santo. Veja só que Deus gostaria que o homem fosse sua imagem e semelhança, que fosse equilibrado, que fosse justo, que fosse paciente, que fosse benigno, que fosse temperante, que fosse realmente amoroso, que fosse verdadeiro, que não usasse de hipocrisia, que não fosse falso nem com sua mulher, nem com seu marido, nem com seu semelhante. Este é o Deus da Bíblia. Um Deus espírito que gostaria de ser visto em você que está em casa. Que gostaria que as suas ações, mulher ou homem, refletisse e mostrasse para esta geração, para esta civilização, que o Deus da Bíblia existe. Não é o Deus imaginário da religião, que eu disse nos programas passados, não, de maneira alguma, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é único. O Deus da Bíblia não precisa se modernizar e nem de se atualizar, porque aqueles que se modernizam ou se atualizam estão dizendo com suas ações que são atrasados. E o Deus da Bíblia é o princípio, é o fim, é o autor da criação, da sabedoria, do conhecimento. Não é como eu e você que somos tão limitados e achamos que somos tão importantes, que não conhecemos o minuto seguinte da nossa vida aqui na Terra. Não sabemos se temos ou não um amanhã. Fazemos projetos e planos que podem ser frustrados e impedidos a qualquer momento. Este é a condição do homem e pensa ser alguma coisa e quer até discutir com Deus e se propor a fazer as coisas diferentes para desafiar o próprio Deus, que não vai medir força com você. Deus não vai. Você não quer fazer? Faça. Você não quer viver? Viva. Que jeito que você quer? Tudo bem, faça como você quer. Deus é tão consciente do seu poder, da sua bondade, da sua justiça, do seu equilíbrio, que ele seria o único ser que daria a mim e a você o livre direito de escolher o que quer ser. Porque ele sabe perfeitamente e pode colocar confiança no seu projeto. E ele sabe quem se desviará para o mal, quem tomará o caminho de tentar provocá-lo, e ele não vai sair à luta para medir força com a coisa tão inútil e tão insignificante que é o ser humano. Um monte de pó, de fedentina, querendo desafiar aquele que controla e governa todo o universo. Amigo telespectador, eu afirmei no programa passado que o Deus da Bíblia, ele é único. Ele não precisa de secretário, não precisa de agenda, não precisa de que alguém o auxilie nos seus projetos. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O Deus da Bíblia não precisa de uma segunda ou de uma terceira pessoa. O Deus da Bíblia é um Deus imorfe, é um Deus que se move, é um Deus que muda, sabe, de personagem, ou seja, uma hora ele pode ser pai, porque gera um corpo, outra hora ele pode ser filho, porque toma a forma humana, e volta a ser espírito, porque ele é, na verdade, o autor da criação e ele faz o que lhe quer. Ele pode responder a qualquer circunstância, a qualquer momento. Então, quando nós estávamos estudando sobre o Deus da Bíblia, não é o Deus da religião, o Deus da religião, da mitologia, o Deus do paganismo, é que é um Deus dividido, que é um Deus impotente, que precisava de um secretariado tão grande, de uma santa para
olhar a visão, o outro para ajudar os motoristas, o outro para arranjar casamento e o outro para atender a outra necessidade. Essa santolatria que a religião criou, que nada tem a ver com Deus da Bíblia, inclusive de uma secretária para poder fazer intercessão pelos humanos. Não. Com a desculpa de que ela tem um coração de mãe. Não. O Deus da Bíblia não é este Deus. Este não é o Deus da Bíblia. Como também não é o Deus deste mundo chamado evangélico, que dividiu Deus em 3 partes, e isto ele herdou da mitologia do paganismo que Roma veio dar ao mundo. Se a igreja, se Roma for a árvore que produz verdade, creia nela. Agora, se a Bíblia é a verdade, descreia nesse sistema romano, e você pode recorrer à história e ver que eu não estou blefando. Eu estou dizendo que a história registrou que crer em um Deus, em 3 pessoas, ou numa trindade, ou em um Deus triuno, amigo telespectador, não é acreditar na Bíblia, é acreditar na mitologia, é acreditar numa tradição, é acreditar numa coisa que não existe. Não existe tal coisa como 3 pessoas em um só Deus. A Bíblia fala de um único Deus, e este Deus tem manifestações, atributos, ofícios diferentes. Como eu acabei de dizer, da morfia de Deus, é como se eu fosse, uma só pessoa, fosse médico, advogado, juiz, promotor, carpinteiro, pedreiro. Isto não faz de mim 5, 6, 7, 8 pessoas. Não, senhores, quando a Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo, não fez 3 pessoas. Não. Um Deus que manifestou de forma diferente, conforme a necessidade do momento. Ele apresenta-se e vem e diz que ele é o grande eu sou. Este é o Deus da Bíblia. Agora, o Deus da religião, o Deus do paganismo, é que deu às pessoas a imagem de que eles são 3 pessoas em um só Deus, que ele é 3 pessoas em um só Deus. Isto não está nas Escrituras. Eu disse e vou repetir mais uma vez aqui no programa, eu desafio a qualquer pessoa a me dar um só versículo onde se encontra a palavra trindade na Bíblia, ou trino Deus, ou Deus triuno, ou 3 em 1, 3 pessoas em um só Deus. Se você achar, eu me retrato. Agora, se você quiser, eu te dou aqui, a qualquer momento, dezenas de escrituras, de versículos, de capítulos da Bíblia, em que Deus trata da sua unidade, de Deus único, dizendo, eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Então a Bíblia está cheia destas expressões. Agora você tem a oportunidade, você que está em casa, de permanecer no erro, de continuar no erro, mas você também tem uma chance de crer na Bíblia, de perguntar ao seu pastor, ao seu líder espiritual, ei, tem um homem na televisão que pediu um versículo da Bíblia, ou um capítulo, que diz que Deus são 3. Não aceite argumentos. Diga, preto no branco, me dê o capítulo, e me dê o versículo, e me dê o livro, que a Bíblia diz que há 3 pessoas em um só Deus. Ou que existe a expressão trindade, ou trino Deus. Se você achar, pode me mandar que eu volto aqui e retrato. Palavra de homem. Agora, o Deus que as religiões modernas estão apresentando para as pessoas é um Deus sem caráter, é um Deus sem personalidade, é um Deus que a palavra dele não vale nada. Ele permite as pessoas passar por cima de sua palavra e ele se submete, me desculpe a expressão, parece um cachorro vira-lata com o rabinho no meio das pernas,
chegando com a cara bem lambida, dizendo assim, não, mas eu te aceito, eu te quero, viu? O que você precisa? Deixa eu quebrar seu galho, resolver as coisas. Esse não é o Deus da Bíblia. Não, não, não. O Deus da Bíblia é Senhor, é Rei dos Reis. O Deus da Bíblia tem uma personalidade. Desde o primeiro capítulo, na primeira citação, foi o dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Se você passar por cima da palavra de Deus, o seu fim é perdição, é morte. Deus não está com pressa. Ele é eterno. Ele não se envelhece. Ele não tem que ir para a sepultura como você vai. De maneira nenhuma. Olha, a Kennedy, a Jaqueline foi, os grandes nomes da terra foram para a sepultura. Mas Deus nunca morreu, nunca criou uma ruga, nunca sofreu uma decepção. Ele viu o final da civilização. Ele sabe que você, que tenta desafiar e dizer que a Bíblia não é nada, vai feder num desses dias. Ele sabe que os vermes vão comer sua carne. Ele sabe que você, que está tentando dizer que a Bíblia não é assim como eu estou mostrando, vai um dia ter a oportunidade de ter seus atos, suas palavras, suas ações pesados na balança, fiel, sem protecionismo. Olha aqui, ó, dinheiro não compra Deus. Este Deus da religião dos nossos dias é um Deus que os pregadores apresentam, pregadores tanto evangélicos como católicos, sem personalidade. Por quê? Porque dinheiro compra ele. O padre lá diz assim, se você botar dinheiro aqui, o dinheiro vai fazer, ou a missa vai fazer a alma daquele sair do purgatório. Então esse Deus é fraco, seu caráter, sua palavra não vale nada. Dinheiro tira a gente do purgatório. Dinheiro compra indulgência, dá salvação. Aí os evangélicos vêm e dizem, se você desafiar a Deus e colocar seu dinheiro e fazer um teste, você vai ver que Deus vai te dar o que você precisa. O seu dinheiro comprou a Deus? Vai te dar salvação porque você trouxe dízimo, ou porque você trouxe oferta, ou porque você vendeu o que tem e depositou lá para desafiar a Deus? Se dinheiro comprar a Deus, então Deus não é Deus. Este não é o Deus da Bíblia, este é o Deus falso, que a Bíblia chama de o Deus desta era maligna. É Satanás, a criatura sendo adorada em lugar do Criador. Mas eu vou voltar um pouquinho com você aqui sobre a personalidade deste Deus. O Deus da Bíblia disse assim, olha, eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há salvação. Então, ponto inicial aqui. Escutem bem, o Deus da Bíblia diz que é único. O Deus da Bíblia tem um nome. O Deus da Bíblia resolveu, esse é o Evangelho, resolveu tomar a forma humana, porque ele sendo espírito não podia ser visto, não podia ser pegado e não podia mostrar suas atitudes equilibradas como ele gostaria que o homem fosse aqui na terra. Então ele vestiu a carne do homem. Ele veio aqui na forma de um homem e recebeu o nome de Jesus Cristo, o maior caráter que já pisou essa terra. Que alguns descarados têm coragem de fazer filmes e dizer que ele teve caso com Madalena, caso com não sei mais quem, sabe? Que fez isso, que fez aquilo, porque na verdade estes podres, estes fedorentos, estes de mente curta, estes que vão passar, o eterno permanece. Ele não é um vagão que passa, ele é um trilho que permanece ali, ó. Ele vai permanecer para sempre. Então este Deus é o Deus que eu estou pregando. É o Deus que veio assim e diz tranquila e serenamente, eu, o Senhor vosso Deus, não mudo. Não mudou seu conceito. A sociedade mudou, os homens mudaram, a televisão mudou a cabeça dos pastores, dos padres, dos papas. A televisão, através dos seus artistas, tem mudado o comportamento da sociedade. Mas não mudou a Bíblia. Não mudou o Deus da Bíblia. Não precisou de se modernizar.
Este Deus que estes pregadores estão pregando nunca foi o Deus da Bíblia. Então eu disse, você crê na Bíblia? Se você crê na Bíblia, você vai crer no Deus da Bíblia. Ele é único, ele tem um corpo, ele veio à Terra, ele tem um nome. Seu nome é Jesus Cristo. E qualquer que quiser ser participante do projeto da vida eterna, se submeta, se humilhe, renda seus pensamentos agora mesmo e se submeta ao arrependimento dos seus muitos pecados, porque todos nós viemos ao mundo como pecadores, falando mentiras e tendo ideias erradas que a religião trouxe para nós, e Deus, na sua infinita graça, este é o Deus da Bíblia, nunca leva um homem a julgamento sem primeiro dar a ele uma advertência. Deu-nos a oportunidade de regressarmos para viver os ensinamentos que ele deu através dos apóstolos e dos profetas que estão registrados na Bíblia Sagrada. Aí então, arrependa-se dos seus pecados. Creia no nome de Jesus Cristo, como único, não é como a segunda pessoa, não, como único e suficiente Salvador. Seja batizado em seu nome e se faça parte da família de Deus, porque herança minha só recebe aqueles que têm meu nome, e herança de Deus só recebe aqueles que têm o nome de Deus. Qual é o nome dele? O nome dele entre os humanos chama-se Senhor Jesus Cristo. Se não foi assim que você foi convertido e foi batizado e sepultou o seu passado, eu não quero nem saber o que você fez, nem saber o que você era. Eu quero saber o que você é agora. É você um crente que crê na Bíblia? Porque você resiste ser batizado em nome de Jesus Cristo? Eu vim aqui no programa e mostrei que aqueles que creem na Bíblia sabem que não existe um só batismo realizados na Bíblia nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Por que as pessoas querem ser batizadas assim? Porque não creem no Deus da Bíblia. Não creem na Bíblia. A Bíblia não é o seu livro de fé e prática. Então, mostrei no programa passado, e o meu tempo já acabou, mas eu vou prometer voltar aqui para falar com você. Você crê no Deus da Bíblia ou no Deus da religião? Vamos orar? Deus eterno, que bom é viver, é falar, é estar em Tua presença, é usufruir das bênçãos que o Senhor promete através da Tua palavra. Sobretudo do perdão, da vida eterna, da Tua presença e da Tua companhia que nos guarda, nos protege e nos abençoa no nosso dia a dia. Eu oro que essas pessoas que estão me assistindo sejam tocadas pelo Teu Espírito e possam parar para refletir em que Deus eles estão crendo. Em nome de Jesus, sê misericordioso com cada um e ajuda-os nas suas necessidades, sejam financeiras, domésticas, espirituais, sobretudo. Assim te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída.